A lista que salvou 2 vidas. O dia em que o mundo do meu melhor amigo desabou e ele me arrastou junto com uma ideia maluca. Tudo começou numa tarde de terça-feira, daquelas que não tinham nada para ser diferentes, quando o Thiago me ligou com uma voz que eu nunca tinha ouvido nos nossos 20 anos de amizade. O Thiago sempre foi o cara mais solar que eu conheci. O tipo de pessoa que entrava em um boteco no interior de Minas Gerais e saía de lá convidado para 3 batizados e um churrasco de família. Ele tinha esse sorriso largo, uns olhos castanhos que pareciam estar sempre achando graça de alguma coisa e um jeito de falar que acalmava até quem estava no meio de uma briga de trânsito. Quando eu atendi o telefone e ouvi aquele silêncio pesado, meu estômago deu um nó imediato. Ele não disse oi, ele só pediu para eu ir até a casa dele. Eu larguei tudo. Saí do trabalho sem nem dar tchau para o meu chefe e dirigi os 15 quilômetros que separavam nossos bairros sentindo um aperto no peito que eu não conseguia explicar. Quando cheguei lá, encontrei ele sentado no sofá da sala, com um envelope pardo nas mãos e o olhar perdido em algum ponto da parede descascada, perto do ventilador de teto que girava devagar. Ele me contou, sem rodeios, que os exames que ele tinha feito por causa de uma dor de cabeça boba tinham revelado algo muito pior. O médico tinha dado pouco tempo para ele, algo entre 6 meses e 1 ano, se o tratamento não respondesse como o esperado. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu sou o André. Sempre fui o cara pragmático, o cara dos números, que trabalha em um escritório de contabilidade e planeja a vida com 10 anos de antecedência. Mas ali, olhando para o meu melhor amigo, eu não tive cálculo nenhum que me ajudasse a processar aquela informação. A gente ficou em silêncio por muito tempo, talvez uns 40 minutos, só ouvindo o barulho dos vizinhos na calçada discutindo o preço do botijão de gás e o som distante de um carro de som anunciando promoção de ovos. O Thiago então se levantou, limpou o rosto com a manga da camisa de algodão velha que ele amava e me disse que não ia passar o tempo que restava dentro de um hospital sentindo o cheiro de desinfetante. Ele pegou um caderno de capa dura, desses baratinhos de mercado, e disse que a gente ia escrever uma lista. Ele chamou de a lista das vidas pendentes. Eu achei que fosse um delírio, uma negação da realidade, mas ele insistiu com uma força que me calou. Ele escreveu o item número 1 com uma letra trêmula, mas decidida. Comer o melhor acarajé da Bahia, mas o que é feito na rua por uma baiana de verdade. Eu olhei para ele e perguntei se ele estava maluco. A gente morava no interior, longe de tudo, e ele mal tinha forças para subir uma escada. Ele só sorriu, aquele sorriso que estava um pouco mais fraco, mas ainda era o dele, e disse que se fosse para ir embora, ele iria de barriga cheia e alma lavada. Eu tentei argumentar, tentei dizer que ele precisava de repouso, que os médicos não iam gostar daquela ideia, mas o Thiago me interrompeu dizendo que a vida inteira a gente seguiu as regras e olha onde ele estava agora. Ele começou a listar coisas absurdas e coisas simples. Ele queria ver o pôr do sol em uma praia do Nordeste onde a água fosse morna, queria aprender a tocar uma música específica no violão, queria pedir desculpas para uma namorada da época da faculdade que ele tinha magoado e, o mais bizarro de todos, queria pular de paraquedas mesmo tendo um medo pavoroso de altura. Eu fui anotando, minha mão suava no papel. Eu olhava para ele e via um homem que estava sendo sentenciado, mas que parecia estar acordando de um sono profundo. O contraste era bizarro. Eu, que estava saudável, estava tremendo de medo, com o coração acelerado e uma vontade de chorar que não passava, enquanto ele, com aquela sentença de morte no colo, estava planejando como gastar cada centavo da poupança dele em momentos que, para mim, não faziam sentido nenhum naquele contexto de tragédia. A gente passou a noite inteira em claro preenchendo as páginas daquele caderno. Ele falava de sabores, de lugares, de cheiros. Ele queria ir até o Pará para provar tacacá. Queria sentir o tremor da terra em um show de rock de uma banda que a gente amava na adolescência. Queria passar uma noite inteira conversando com estranhos em uma praça qualquer de uma cidade que a gente nunca tivesse visitado. Eu percebi que, conforme a lista crescia, o peso no meu peito só aumentava. Eu pensava no meu trabalho, nas minhas metas de final de ano, no financiamento do meu carro, e de repente tudo aquilo parecia tão pequeno, tão ridículo diante do que o Thiago estava propondo. Ele me olhou bem no fundo dos olhos e disse que eu era a única pessoa no mundo que podia ajudar ele a completar aquela missão. Ele não queria ir com os pais porque eles iam chorar o tempo todo, e não queria ir com os irmãos, porque eles iam tentar convencer ele a ficar na cama. Ele precisava de mim. E eu, mesmo sentindo que estava cometendo uma loucura, aceitei. A primeira parada da lista era algo que parecia fácil, mas que carregava
carregava um simbolismo enorme para ele. O Tiago queria ir até a pequena cidade onde o avô dele nasceu, no interior do estado, um lugar onde ele não pisava há mais de 15 anos. Ele dizia que precisava encontrar um portão azul que ele lembrava de ver quando era criança. A gente pegou o meu carro velho, que estava com o pneu careca e o rádio falhando, e caímos na estrada logo ao amanhecer. O trajeto foi marcado por um silêncio reflexivo, interrompido apenas pelo som do vento entrando pelas janelas abertas. Eu olhava para o lado e via o Tiago observando as paisagens, as árvores, as casas simples na beira da rodovia, como se estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. Ele comentou que a cor do céu era um azul que ele nunca tinha reparado antes. Eu, por outro lado, só conseguia pensar em quanto tempo a gente ia levar, no perigo da estrada e na medicação que ele tinha que tomar em horários rigorosos. Eu estava vivendo o estresse do futuro, enquanto ele, pela primeira vez na vida, parecia estar vivendo o presente mais absoluto. Chegamos na tal cidadezinha no final da tarde. Era um lugar parado no tempo, com casas de fachada colorida e idosos sentados em cadeiras de fio na calçada. O Tiago parecia uma criança. Ele parava em cada esquina, perguntava das pessoas, buscava aquela imagem da infância. Quando finalmente encontramos a casa com o portão azul, ele não chorou. Ele só encostou a mão no ferro frio do portão, fechou os olhos e ficou ali por uns 5 minutos. Eu fiquei de longe, observando, sentindo uma mistura de admiração e agonia. Ele estava encontrando paz em coisas que eu sempre considerei irrelevantes. Naquela noite, a gente dormiu em uma pousada barata que cheirava a mofo e café fresco. Eu não consegui pregar o olho pensando no que viria a seguir. A lista tinha 40 itens, e aquele era apenas o primeiro. Eu não sabia se teria estrutura emocional para aguentar ver meu melhor amigo se despedir do mundo em prestações, mas eu tinha dado minha palavra. O que eu ainda não tinha percebido é que cada vez que ele riscava um item daquela lista, era eu quem estava sendo transformado de um jeito que eu não conseguia mais voltar atrás. Edit 1. Galera, muita gente perguntou por que eu não convenci ele a fazer o tratamento agressivo de cara. O Tiago já tinha passado por uma rodada de exames e a chance de cura era de menos de 5%. Ele escolheu qualidade de vida sobre quantidade. Edit 2. Sobre o nome da doença, ele pediu para eu não ficar espalhando os termos técnicos porque ele não queria ser lido como um paciente, mas sim como o Tiago de sempre. Edit 3. Eu ainda estou em choque, escrevendo isso do meu celular enquanto ele dorme na cama ao lado. O silêncio aqui na pousada é ensurdecedor e eu só consigo pensar na lista. O reencontro com o passado e a primeira loucura que me fez questionar minha sanidade. Depois daquela noite na pousada que cheirava a café e mofo, eu achei que o Tiago fosse acordar cansado, talvez arrependido de ter me arrastado para o meio do nada para ver um portão velho, mas não. Ele acordou antes do sol nascer, com uma energia que eu não via nele há meses. Ele estava sentado na beira da cama, calçando os tênis gastos dele, e me disse que o próximo item da lista era o mais urgente. Ele queria encontrar a tal namorada da faculdade, a Mariana. Eu lembro vagamente dela, uma moça de sorriso tímido, cabelos cacheados e que usava uns óculos de armação redonda que davam a ela um ar de intelectual. Eles terminaram de um jeito meio torto, por causa de uma bobagem de ciúme do Tiago, e ele nunca mais falou com ela. O problema é que a Mariana não morava ali perto. Ela tinha se mudado para o litoral de Santa Catarina, a mais de 800 quilômetros de onde a gente estava. Eu olhei para ele, olhei para o meu carro e pensei na minha planilha de gastos, no meu chefe ligando para saber por que eu não apareci no escritório e na minha vida perfeitamente organizada que estava desmoronando junto com a saúde dele. O Tiago me convenceu com apenas uma frase: André, se eu não fizer isso agora, eu vou levar esse peso comigo para sempre. Como é que você diz não para um cara que está com os dias contados? A gente pegou a estrada de novo. Cruzamos estados, paramos em postos de gasolina de beira de estrada que vendiam coxinha com massa de batata e café em copo de plástico. Durante a viagem, o Tiago começou a falar sobre a Mariana. Ele descreveu o jeito que ela ria, o perfume de lavanda que ela usava e como ele se sentia pequeno perto da inteligência dela. Eu comecei a perceber que a lista não era apenas sobre lazer, era sobre consertar o que estava quebrado dentro dele. Enquanto ele falava, eu me peguei pensando na minha própria vida. Eu não tinha ninguém para quem eu quisesse pedir desculpas. Não porque eu fosse perfeito, mas porque eu nunca me permiti viver nada intenso o suficiente para gerar um grande arrependimento ou uma grande saudade. Eu era o cara do morno. E ali, com o vento batendo no meu rosto e o Tiago tossindo de vez em quando no banco do carona, eu comecei a sentir uma pontada de inveja da dor dele. Pelo menos ele tinha sentido algo real. A gente chegou na cidade litorânea em um final de tarde de quinta-feira. O ar era diferente. Tinha aquele cheiro de sal e umidade que gruda na pele. O Tiago tinha o endereço que conseguiu com um amigo em comum. A casa dela
dela ficava em uma rua tranquila, cheia de árvores de hibisco e cercas vivas bem cuidadas. Quando paramos o carro na frente, o Tiago travou. Ele ficou olhando para o volante, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu perguntei se ele queria desistir, mas ele só balançou a cabeça negativamente. Ele desceu do carro, caminhou até o portão e apertou a campainha. Eu fiquei ali, observando de longe, com o coração na boca. Uma mulher apareceu na varanda. Era a Mariana, um pouco mais velha, com os mesmos cachos, mas agora com um jeito mais maduro, carregando uma criança de uns 3 anos no colo. Eu vi o momento exato em que ela reconheceu o Tiago. O corpo dela deu um sobressalto, e por um segundo, o tempo parou naquela rua. Eles conversaram por quase 2 horas no banquinho de uma praça que ficava logo em frente à casa dela. Eu fiquei no carro, fingindo que estava mexendo no celular, mas na verdade eu estava observando cada gesto. Eu vi o Tiago chorar. Vi a Mariana colocar a mão no ombro dele, um gesto de perdão que parecia ter o peso de uma tonelada. Quando ele voltou para o carro, ele parecia 10 quilos mais leve. Ele não me contou os detalhes do que conversaram, e eu não perguntei. Ele apenas abriu o caderno e riscou o item com uma força que quase rasgou o papel. Dívida quitada, ele murmurou. Mas o descanso durou pouco. Ele virou a página e apontou para o próximo item. Pular de paraquedas em Boituva. Eu quase tive um ataque cardíaco. O Tiago sempre teve pavor de altura. Ele não subia nem em escada de pintor para trocar lâmpadas sem ficar tonto. Eu tentei argumentar que o esforço físico e a pressão poderiam ser perigosos para a condição dele, mas ele me deu aquele olhar de "eu já estou morrendo mesmo", que encerrava qualquer discussão. Partimos para o interior de São Paulo. A viagem foi mais silenciosa. O cansaço estava começando a cobrar o preço. O Tiago dormia a maior parte do tempo, a respiração um pouco mais ruidosa do que no dia anterior. Eu olhava para ele e sentia um medo paralisante de que ele simplesmente não acordasse no banco do carona. Chegamos no centro de paraquedismo em uma manhã de céu muito limpo. O lugar estava cheio de gente jovem, música alta e um clima de adrenalina que não combinava em nada com o nosso estado de espírito. Eu tentei convencer o instrutor de que o Tiago tinha um problema de saúde, mas o Tiago mentiu na ficha de inscrição com uma cara de pau que me impressionou. Ele disse que estava apenas realizando um sonho de aniversário. Eu fui obrigado a subir no avião com ele porque ele disse que não pularia se eu não estivesse lá para ver. O avião era pequeno, barulhento e o cheiro de querosene me dava náuseas. Quando a porta do avião se abriu a 12.000 pés de altura, eu achei que fosse desmaiar. O vento era um rugido constante. O instrutor prendeu o Tiago ao seu corpo, e eu vi o meu amigo, aquele cara que estava desfalecendo no sofá de casa há poucos dias, olhar para o abismo com um sorriso de orelha a orelha. Antes de pular, ele gritou algo para mim, mas o som do motor abafou tudo, e então ele se jogou. Eu vi o vulto dele sumindo no azul infinito. Eu pulei logo em seguida, preso ao meu instrutor, em um estado de pânico absoluto, mas no meio da queda livre, algo estranho aconteceu. O medo, que era uma barreira sólida, simplesmente evaporou. Eu senti o ar gelado rasgando minha pele, vi o horizonte se curvando e, por alguns segundos, eu esqueci dos exames médicos, das contas a pagar e da morte que estava vindo buscar o meu amigo. Eu me senti vivo. Quando pousamos na grama, o Tiago estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele me abraçou com uma força que eu achei que ele nem tinha mais. Naquela noite, em um hotel de beira de estrada, o Tiago teve uma crise de tosse muito forte. Eu tive que ajudá-lo a chegar até o banheiro e ele ficou ali, sentado no chão frio, tentando recuperar o fôlego. Eu estava desesperado, querendo ligar para uma ambulância, mas ele me proibiu. "A gente ainda tem muita coisa na lista, André", ele disse com a voz rouca. Eu percebi ali que a lista estava mantendo ele vivo, mas estava me matando de preocupação. Eu comecei a questionar se eu estava sendo um bom amigo ao permitir aquelas loucuras, ou se eu era apenas um cúmplice de um suicídio planejado. Eu olhei para o caderno em cima da mesa de cabeceira. O próximo item era passar uma noite em uma comunidade no meio da floresta amazônica. Eu percebi que a viagem estava apenas começando e que o Tiago não tinha a menor intenção de parar até que seu corpo desistisse por completo. E eu, o contador certinho, estava agora a milhares de quilômetros de casa, sem emprego, sem planos e estranhamente sentindo que, pela primeira vez, eu estava realmente acordado para o mundo. Edit 1. Pessoal, eu sei que pular de paraquedas foi irresponsável. O instrutor não sabia da condição dele e eu me sinto culpado por isso até agora. Mas vocês precisavam ver a cara dele quando ele pisou no chão. Edit 2. Sobre o meu trabalho, eu recebi um e-mail do meu RH. Fui desligado por abandono de posto. Curiosamente, eu não senti nada ao ler aquilo. Só fechei o notebook e fui comprar água para o Tiago. Edit 3. O Tiago está mais magro. A clavícula dele está aparecendo muito através da camiseta, mas o brilho no olho dele é assustadoramente forte. O peso da floresta, o silêncio do rio e a fragilidade que eu não queria enxergar. Depois da adrenalina de São Paulo,
O Tiago cismou que a gente precisava de silêncio. Mas não era qualquer silêncio. Era o silêncio que ele dizia que só existia no meio do mato, onde a civilização não conseguia gritar mais alto que os bichos. Vendemos algumas coisas, usamos o resto do meu limite no cartão de crédito e pegamos um voo para Manaus. E de lá, um barco que parecia que ia desmontar a qualquer momento no Rio Negro. O Tiago estava visivelmente mais debilitado. A pele dele, que antes tinha aquele bronzeado saudável de quem batia uma bola todo fim de semana, agora estava com um tom pálido, quase acinzentado, e as olheiras estavam tão profundas que pareciam sombras permanentes no rosto dele. Mesmo assim, ele não reclamava. Ele ficava na proa do barco, com o vento batendo no rosto e um terço de madeira que ele tinha comprado no mercado municipal enrolado no pulso. Eu ficava logo atrás, carregando uma mochila cheia de remédios, suplementos alimentares e um medo que não cabia mais dentro de mim. Entramos em uma comunidade ribeirinha que ficava a algumas horas de distância da cidade mais próxima. Não tinha sinal de celular, não tinha internet, e a energia elétrica vinha de um gerador que era desligado às 10 horas da noite em ponto. Ficamos em uma maloca simples com redes estendidas e o cheiro forte da mata úmida em volta. O Tiago parecia fascinado com a simplicidade de tudo. Ele passou horas conversando com um senhor chamado Seu Bené, um homem de mãos calejadas e rosto sulcado pelo tempo, que contava histórias sobre os mistérios do rio e as ervas que curavam a alma. Eu olhava para os dois e sentia uma angústia terrível. O Tiago estava buscando uma cura espiritual, uma paz que os hospitais não podiam dar, enquanto eu só conseguia pensar no que eu faria se ele tivesse uma emergência ali, no meio do nada. Eu era o homem dos protocolos, e ali não existia protocolo nenhum que funcionasse contra a natureza. Em uma das noites, a gente estava sentado na beira do rio, vendo os botos subirem para respirar. O Tiago me olhou e disse que precisava colocar mais um item na lista, um que ele tinha esquecido. Ele queria que eu prometesse que, quando ele não estivesse mais aqui, eu não voltaria para o meu escritório. Ele disse que me via como um prisioneiro de uma vida que eu nunca escolhi de verdade. Apenas aceitei por ser conveniente. Eu tentei brincar, dizer que contabilidade era a minha paixão, mas a mentira morreu na minha boca. O Tiago sabia que eu odiava os domingos à noite, que eu tomava remédio para dormir por causa do estresse das planilhas e que eu não tinha um hobby, um sonho ou um plano que não envolvesse acumular dinheiro para uma aposentadoria que eu nem sabia se ia chegar. Ele me disse com uma voz muito baixa, quase sumindo no barulho da água, que a lista dele estava salvando a vida dele, mas que eu precisava de uma lista própria para salvar a minha. Eu me senti agredido por aquela verdade e a gente acabou discutindo. Eu disse que era fácil para ele falar, já que não tinha mais que se preocupar com o futuro, enquanto eu tinha que carregar o peso do mundo e agora o peso da doença dele também. O silêncio que veio depois da briga foi o pior de todos. O Tiago se recolheu para a rede e eu fiquei ali, sozinho na escuridão da Amazônia, ouvindo os sons da floresta que pareciam vozes me julgando. No dia seguinte, ele acordou muito mal. Ele não conseguia se levantar da rede e a febre estava alta. Eu entrei em pânico. Corri atrás do Seu Bené, implorei por ajuda e ele trouxe uns chás e umas compressas de ervas. Passei o dia inteiro trocando panos úmidos na testa do meu amigo, vendo ele delirar e falar nomes de pessoas que eu não conhecia. Foi ali, naquele calor sufocante e sem nenhum recurso tecnológico, que eu percebi o quanto eu amava aquele cara. Ele não era só meu melhor amigo, ele era o espelho de tudo o que eu poderia ter sido se tivesse tido um pouco mais de coragem. Eu comecei a rezar, mesmo sem ser religioso, pedindo apenas mais um tempo. Eu não estava pronto para arriscar os últimos itens da lista. Conforme a febre baixava, o Tiago sussurrava coisas desconexas. Ele falava de um farol, de uma música de ninar que a mãe dele cantava e de um medo profundo de ser esquecido. Eu segurei a mão dele, que estava tão magra que eu conseguia sentir cada osso, e prometi que a gente ia terminar a lista, nem que eu tivesse que carregar ele nas costas por esse Brasil inteiro. 3 dias depois, ele conseguiu ficar de pé novamente, mas o brilho nos olhos dele tinha mudado. Parecia que ele tinha visto algo do outro lado durante a febre. Ele pegou o caderno, que já estava com as páginas amareladas pela umidade da floresta, e escreveu o próximo destino: o Jalapão, no Tocantins. Ele queria ver as águas transparentes dos fervedouros, queria sentir a areia das dunas e ver o céu mais estrelado do país. Saímos da comunidade sob os olhares atentos e gentis dos ribeirinhos. O Seu Bené me deu um amuleto de semente e disse que o caminho era longo, mas que a força não vinha das pernas, e sim do propósito. Eu não entendi bem na hora, mas guardei o objeto no bolso. A viagem para o Tocantins foi um teste de resistência. Tivemos que alugar um carro com tração nas 4 rodas e enfrentar estradas de terra
que faziam o carro pular como se estivesse vivo. O Tiago estava cada vez mais quieto, observando tudo com uma intensidade que chegava a doer em mim. Ele não queria mais tirar fotos. Dizia que a memória era o único registro que importava. Eu comecei a perceber que a lista estava chegando ao fim e que, com cada item riscado, uma parte do Tiago também se despedia. Chegamos ao Jalapão e o cenário era de outro planeta. O contraste do cerrado com aquelas águas azuis brotando do chão era algo que nenhuma planilha de Excel conseguiria explicar. O Tiago entrou em um dos fervedouros. Como a água empurra o corpo para cima, ele conseguiu boiar sem esforço nenhum. Ele ficou ali, com os braços abertos, flutuando naquele oásis, e pela primeira vez em semanas, eu vi um semblante de relaxamento total no rosto dele. Ele parecia estar em gravidade zero, livre do peso da doença, livre do medo, livre de tudo. Eu entrei na água logo depois, e por um instante, o mundo parou. Não existia morte, não existia hospital, não existia demissão. Só existia aquela água morna e a presença um do outro. Mas o suspense que eu sentia no peito não ia embora. O Tiago estava escondendo algo de mim. Eu comecei a notar que ele escrevia no final do caderno quando eu não estava olhando. Ele fechava o livro rápido sempre que eu me aproximava. Além disso, ele parou de tomar um dos remédios principais, dizendo que não fazia mais diferença. Eu confrontei ele sobre isso em uma noite em que o céu estava tão estrelado que parecia que íamos ser engolidos pelo universo. Ele apenas sorriu. Aquele sorriso enigmático que estava começando a me assustar, e disse que a parte mais importante da lista ainda não tinha sido revelada. Ele disse que o último item não era um lugar, mas uma entrega. Eu não entendi o que ele quis dizer, e ele se recusou a explicar. A tensão entre a vida que ele estava perdendo e a vida que eu estava descobrindo se tornou quase insuportável. Eu sentia que estávamos chegando ao clímax de uma história que eu não sabia como ia terminar, e o medo de perder ele agora era misturado com uma curiosidade mórbida sobre o que aquele caderno ainda escondia de mim. Edit 1. Muita gente criticou eu ter levado ele para a Amazônia sem suporte médico. Vocês não entendem, o Tiago não queria suporte, ele queria viver. Ele disse que preferia morrer em uma rede no meio do rio do que em uma UTI com tubos na garganta. Edit 2. Sobre a briga que a gente teve, eu ainda me sinto um lixo, mas ele me perdoou na hora. O Tiago não guarda rancor. Acho que ele não tem mais tempo pra isso. Edit 3. O caderno. Eu vi que faltam apenas 3 itens. Meu coração dispara toda vez que eu olho para aquele objeto em cima do painel do carro. O segredo guardado nas páginas finais e o momento em que a máscara do Tiago começou a cair. Saímos do Tocantins com o carro imundo de terra vermelha e a alma em frangalhos. O Tiago estava visivelmente pior, mas havia uma urgência nos olhos dele que me impedia de forçar uma parada em qualquer hospital de cidade grande. Ele agora tossia com mais frequência e precisava de ajuda para caminhar distâncias curtas, mas o caderno nunca saía de perto dele. A gente seguiu em direção ao sul, cruzando o coração do Brasil. O próximo item da lista era algo que eu não entendi de primeira: ver o sol nascer no ponto mais alto da Serra do Rio do Rastro. Para quem estava com a respiração curta, subir uma serra daquelas parecia uma missão suicida. Eu tentei ponderar, sugeri que a gente fosse para Gramado, algo mais tranquilo, mas ele apenas apertou o caderno contra o peito e disse que o tempo dele estava cobrando os juros e que não podíamos atrasar o cronograma. Durante a subida da serra, em Santa Catarina, o frio começou a apertar. Era um contraste absurdo com o calor que tínhamos enfrentado até ali. O Tiago estava enrolado em 2 cobertores no banco do carona, e eu dirigia com uma cautela que beirava a paranoia, contornando as curvas fechadas e os desfiladeiros que pareciam querer engolir o carro. Em um determinado momento, paramos em um recuo para ele tentar respirar melhor. Foi ali que eu cometi o crime de espiar o caderno enquanto ele cochilava, exausto. Eu abri as páginas finais com as mãos tremendo. Eu esperava encontrar mais destinos, mais loucuras, mas o que eu vi me deixou paralisado. Os últimos itens não tinham nada a ver com viagens. O item número 38 dizia: garantir que o André aprenda a dirigir sem olhar o tempo todo para o retrovisor. O item número 39 era fazer o André rir de uma situação de desastre total. E o último, o número 40, estava escrito com uma letra quase ilegível, mas que dizia: entregar a chave para quem fica. Eu fechei o caderno rapidamente quando ouvi ele se mexer. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse sair pela boca. O que aquilo significava? Porque a lista, que supostamente era a despedida dele, estava focada em mim. Eu comecei a repassar mentalmente cada quilômetro que a gente tinha percorrido. O acarajé na Bahia, o salto de paraquedas,
à noite na Amazônia. Em todos esses momentos, o Tiago me forçava a fazer as coisas primeiro. Ele me forçava a falar com as pessoas, a resolver os problemas do carro, a lidar com o imprevisto. Ele estava me treinando. A ideia de que ele estava usando os seus últimos suspiros para moldar a minha personalidade me deu um nó na garganta que eu não conseguia engolir. Eu me senti um idiota por ter sido tão egoísta, ao ponto de achar que eu era apenas o motorista daquela tragédia. Chegamos ao topo da serra pouco antes das 5 da manhã. Estava escuro e o vento uivava entre as frestas das janelas do carro. Eu ajudei o Tiago a sair e o levei até o parapeito de pedra do mirante. Ele estava tão fraco que eu tive que abraçá-lo por trás para que ele não caísse. Ficamos ali, 2 homens no meio do nada, esperando a luz vencer a escuridão. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o vale lá embaixo, revelando a estrada sinuosa que tínhamos acabado de subir, o Tiago soltou um suspiro longo. Ele virou o rosto para mim e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. Ele disse que a lista não era um mapa para ele encontrar a morte, mas um mapa para eu encontrar a vida. Ele confessou que, desde o dia do diagnóstico, ele sabia que eu entraria em colapso se ele simplesmente morresse no sofá de casa. Ele precisava me tirar da zona de conforto. Ele precisava me quebrar para que eu pudesse me reconstruir. A revelação foi como um soco no estômago. Eu comecei a chorar, um choro feio, descontrolado, que eu tinha segurado por milhares de quilômetros. Eu disse que não queria uma vida sem ele, que a lista não valia nada se ele não estivesse lá para ver os resultados. Ele apenas sorriu e me entregou o caderno. Ele disse que agora era a minha vez de escrever o final. Foi nesse momento que ele teve o pior colapso de toda a viagem. Ele desabou nos meus braços, a respiração falhando, os lábios ficando arroxeados. Eu o carreguei para o carro em um estado de transe, a adrenalina tomando conta de cada fibra do meu corpo. Eu dirigi como um louco em busca de qualquer sinal de civilização, de qualquer hospital que pudesse dar a ele mais 1 hora, mais 1 minuto. Enquanto eu voava pelas estradas catarinenses, a voz do Tiago ecoava na minha mente. Entregar a chave para quem fica. Eu finalmente entendi o que ele estava fazendo. Ele não estava apenas morrendo, ele estava passando o bastão. Ele estava transferindo a sua vontade de viver para dentro de mim, como se fosse um vírus benigno que ele cultivou durante toda a viagem. Eu cheguei ao hospital de uma cidade pequena na base da serra, buzinando e gritando por socorro. Os enfermeiros vieram com a maca, e eu vi o meu melhor amigo ser levado para trás daquelas portas duplas de metal frio. Eu fiquei ali, no saguão, sujo de terra, com o caderno do Tiago nas mãos, percebendo que o suspense da doença tinha acabado, mas o suspense da minha nova vida estava apenas começando. Eu abri o caderno na última página e vi um envelope colado ali, que eu não tinha notado antes. No envelope estava escrito apenas o meu nome, Edith 1. Galera, eu estou no corredor do hospital agora. O silêncio aqui é diferente do silêncio da floresta. É um silêncio que cheira a medo e espera. Eu ainda não tive coragem de abrir o envelope. Edith 2. Sim. Eu percebi que fui manipulado o tempo todo, mas foi a manipulação mais amorosa que alguém já fez comigo. O Tiago sabia exatamente onde eu era fraco. Edith 3. O médico acabou de sair da sala. A expressão dele não é nada boa. Eu acho que a jornada do Tiago está chegando na última linha, e eu não sei se estou pronto para ser quem fica com a chave. O último item da lista e o começo de uma vida que eu não planejei, mas que escolhi viver. O hospital era um contraste violento com tudo o que tínhamos vivido nos últimos meses. O branco das paredes era ofuscante, o barulho das máquinas monitorando o que restava da vida do Tiago era rítmico e cruel, e o cheiro de álcool 70% parecia querer apagar as memórias da terra vermelha do Jalapão e do sal do litoral. Eu estava sentado em uma cadeira de plástico desconfortável na sala de espera, com o caderno dele no colo e o envelope que levava meu nome ainda lacrado. O médico tinha sido direto. O esforço da viagem tinha acelerado o processo, e o corpo do Tiago estava desligando. Ele estava sedado, em um estado de transição que não permitia mais conversas, nem risadas, nem novos planos. Eu me senti um traidor por um momento, pensando que se eu tivesse forçado ele a ficar em casa, talvez ele tivesse mais alguns meses. Mas logo lembrei do sorriso dele no salto de paraquedas e no fervedouro, e percebi que aqueles meses extras seriam apenas um prolongamento da agonia, enquanto a nossa viagem tinha sido a celebração da vida. Tomei coragem e abri o envelope. Dentro não havia um testamento ou uma carta de despedida convencional. Havia uma escritura de um pequeno terreno no interior, um lugar que o Tiago tinha comprado anos atrás e nunca me contou, e uma carta escrita com uma calma que me assustou. Na carta, ele explicava que o terreno era o começo do meu novo escritório, ou da minha nova oficina, ou de qualquer coisa que eu quisesse construir que não envolvesse planilhas de terceiros. Ele escreveu: André, eu passei a vida vendo você contar o tempo dos outros
enquanto o seu tempo escorria entre os dedos. A lista nunca foi sobre o que eu queria fazer antes de morrer. Foi sobre o que eu queria que você visse antes de começar a viver. Ele dizia que me escolheu para aquela jornada porque sabia que eu era o único com estrutura suficiente para aguentar o tranco, mas o único teimoso o suficiente para precisar de um choque de realidade daquele tamanho. Fui autorizado a entrar no quarto para me despedir. O Tiago parecia pequeno na cama, quase frágil demais para ser o homem que tinha me arrastado por 5 estados brasileiros. Segurei a mão dele e, por um breve segundo, senti uma pressão leve nos meus dedos. Eu não sei se foi um reflexo ou se ele realmente sabia que eu estava ali, mas eu usei aquele momento para dizer que o item número 40 estava cumprido. Eu tinha aceitado a chave. Eu chorei, mas não era mais aquele choro de desespero da Serra do Rio do Rastro. Era um choro de gratidão. O Tiago partiu nas primeiras horas da manhã, justamente quando o sol começava a bater na janela do quarto, repetindo o cenário da montanha, mas agora em um silêncio definitivo. O enterro foi simples, em sua cidade natal. Os pais dele me agradeceram por ter cuidado dele, por ter dado a ele a chance de realizar seus sonhos. Eles não faziam ideia de que, na verdade, foi o Tiago quem cuidou de mim durante todo o trajeto. Depois que tudo acabou, eu voltei para a minha casa, mas ela não parecia mais a minha casa. Os móveis caros, a televisão de última geração, a geladeira cheia de comidas práticas para quem não tem tempo de cozinhar, tudo aquilo parecia cenário de uma peça de teatro que eu não queria mais encenar. Eu liguei para o meu ex-chefe, não para pedir o emprego de volta como ele esperava, mas para dizer que eu passaria lá apenas para pegar minhas plantas e minhas fotos. Ele tentou me dar um sermão sobre responsabilidade e eu apenas ri. Foi o item número 39 da lista. Eu ri de uma situação de desastre total. Vendi meu carro, o mesmo que enfrentou as dunas e as serras, e usei o dinheiro para me mudar para o terreno que o Tiago me deixou. É um lugar simples, cercado de verde, onde o silêncio não me assusta mais. Comecei a trabalhar com marcenaria, algo que eu sempre achei bonito, mas nunca tive tempo de aprender. No começo, minhas mãos ficaram cheias de bolhas, e eu errei muitos cortes, mas cada erro era um lembrete de que eu estava vivo e aprendendo. O caderno do Tiago fica em cima da minha bancada de trabalho. A última página, que estava em branco, agora tem uma nova anotação feita por mim. O item número 41. Viver cada dia como se o Tiago estivesse sentado no banco do carona me chamando de maluco. Às vezes, quando o vento sopra mais forte entre as árvores e traz aquele cheiro de chuva de verão que o Tiago tanto gostava, eu quase consigo ouvir a risada dele. Eu não sinto mais a ansiedade que me consumia no escritório de contabilidade. Minha vida não é perfeita. Eu ganho bem menos do que ganhava antes e o trabalho é fisicamente exaustivo, mas pela primeira vez em 35 anos, eu não estou apenas esperando o fim de semana chegar. Eu entendi o plot twist da minha própria história. A lista não salvou a vida do Tiago, porque o destino dele já estava selado pela biologia. A lista salvou a minha, porque o meu destino estava selado pela minha própria inércia, e ele foi o único capaz de quebrar essa corrente. Hoje, quando olho para o céu, não vejo apenas a previsão do tempo ou a pressão atmosférica. Vejo o azul que ele me ensinou a reparar. Vejo a imensidão que a gente saltou de paraquedas e a profundidade dos rios que a gente navegou. A ausência dele é um buraco enorme, mas é um buraco preenchido com as memórias de quem realmente viveu. O Tiago não se foi por completo. Ele se dissolveu na minha rotina, nos meus gestos e na minha nova forma de olhar para as pessoas na rua. Eu aprendi que a morte não é o oposto da vida, mas um detalhe que dá a ela o valor que a gente costuma esquecer. E toda vez que vejo um cachorro caramelo na beira da estrada ou sinto o gosto de um café forte, eu brindo em silêncio ao cara que me ensinou que, para aprender a viver, às vezes é preciso caminhar de mãos dadas com o fim. Edite 1. Pessoal, obrigado por todas as mensagens de apoio. Muita gente perguntou se eu sinto falta da segurança do meu antigo emprego. A resposta é um não redondo. A segurança que eu tinha era uma ilusão que me impedia de ver o mundo. Edite 2. O terreno no interior é exatamente o que eu precisava. O Tiago conhecia meus gostos melhor do que eu mesmo. Ele sabia que eu precisava de terra nas unhas para lavar o estresse da cidade. Edite 3. Eu guardei o amuleto que o seu Bené me deu na Amazônia. Ele fica pendurado na chave da minha oficina. Às vezes eu olho para ele e lembro que a força não vem das pernas, mas do propósito. O Tiago foi o meu propósito.